Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Astrovisão, nosso encontro semanal para a gente falar aqui do céu da semana, nesse perfil Astrologia para Negócios. Eu sou Patrícia Ungarelli, especializada em astrologia empresarial. Com o meu trabalho eu ajudo você, eu ajudo empresários, empreendedoras, executivas, profissionais liberais, líderes e estudantes de astrologia a decidirem melhor, né, as suas ações e estratégias de negócios. Como formadora, meu foco e meu objetivo é sempre na prática astrológica, na construção de carreira do astrólogo, né, e ajudar o estudante de astrologia de fato a trabalhar na área, né, desenvolver a sua carreira. Então sejam todos muito bem-vindos, Heloísa, Lu, Alessandra, Isabela, sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem, gente? Tudo certinho aqui? Eu tenho aqui umas novidades para falar com vocês. Vou deixar aqui registrado na live. Olá, Alessandra. Oi, gente. Então vou deixar aqui, né, as informações. Lembrando, pessoal, que nesse último mês eu deixei as lives Astrovisão todas aqui no feed, não é? Então, eu deixei a Astrovisão no feed porque eu estava falando sobre as astroaulas, não é? As aulas lá gratuitas no YouTube, no canal. Então, deixei a live também aberta, mas elas agora voltam a ficar apenas na comunidade, a Astrovisão, na comunidade, que é o clube de assinatura, tá bom? Não fica mais aberto aqui, tá bom, gente? Fica um pouco depois que eu termino, mas depois elas saem daqui. Olá, Bianca! Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, alguns recadinhos. Bom, eu venho falando já que eu vou abrir a turma 3, né, do programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, já venho falando. E sim, já temos uma lista de interesse. Um dos botõezinhos aqui do link da bio leva você para essa lista de interesse. Eu estou chamando isso de lista VIP, tá, pessoal? Porque essa lista, quem estiver nessa lista recebe em primeira mão a abertura no pré-lançamento das inscrições. Portanto, vai ter prioridade nas vagas, tá bom? Do programa. Então, por isso que é uma lista VIP. Quem tem interesse, vai lá e preenche. Entra na lista VIP para conhecer também a proposta, o conteúdo, todas as aulas, né? O programa é um curso, na verdade, um curso com 4 aulas ao vivo. É um programa compacto, focado na prática astrológica. Por isso que existe um pré-requisito para você participar, que é justamente você saber interpretar mapa astrológico. Você precisa ter o básico, tá bom? De astrologia, porque não é um curso de formação. Para isso a gente tem a formação. Não é um curso, então não vou ensinar você sobre o básico de astrologia, por isso que é o pré-requisito, tá bom? E tem um foco, então, na sua construção de carreira. Significa o quê, pessoal? Significa que as pessoas que estudam astrologia e ficam estudando a vida toda, acham que elas nunca estão preparadas para trabalhar com astrologia, para começar a sua carreira, para começar um atendimento, não é? Para trabalhar com a consultoria astrológica, que é o que nós fazemos. Nós, enquanto profissionais de astrologia, não é? Ou a gente dá aula, ou a gente trabalha com a consultoria, mas é um trabalho de consultoria. Então, muita gente estuda, fica empacado no meio do caminho, né? Estuda, vê que não é não é algo simples, não é algo fácil, né? Existe um nível de complexidade, a turma que estuda sabe disso, né? Tem um nível de complexidade. Nas aulas lá do YouTube eu tô trazendo esse conceito para vocês poderem entender realmente fundamentos, né? Mas é algo complexo, como eu falo sempre aqui. A gente não vai estudar um final de semana e sair trabalhando com astrologia, gente, tá bom? Não é, a gente precisa entender a preparação, o investimento que você faz em tempo, energia, dinheiro, tudo isso, não é? Com cursos e mais cursos que a gente costuma fazer quando a gente está estudando, não é? Então, esse é o foco do programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos. É para a turma que está entrando ou que quer entrar no mercado de trabalho, pode estar estudando ainda, tá bom? Mas tem que ter o básico já, tem que saber o básico aí de astrologia. Eu vou abrir a turma 3, a nossa primeira aula desse programa é no dia 30 de abril e eu vou fazer um evento antes, na semana do dia 19 ao dia 22, tudo isso tá explicadinho, gente.
nessa lista de interesse. Eu estou só falando aqui para reforçar, mas na lista de interesse está tudo que eu estou falando aqui, tá bom? E muito mais, tá? Todas as informações, o que a gente tem em cada aula, o programa que a gente tem para cada aula, são 4, tá? E eu vou fazer então uma semana de um treinamento gratuito. Anotem isso, pessoal, tá bom? Anotem, porque eu vou fazer um treinamento gratuito que é fundamentado nessa metodologia do programa, tá bom? Então todo mundo vai poder participar, mas vai precisar também se inscrever, tá? Do dia 19 ao dia 22, tudo bem? No horário da astroaula, olha que legal, 12h04 aqui em Portugal, 8 horas da manhã, Brasil. Vão ser 4 dias também, vou trazer convidadas, vou trazer pessoas que já fizeram o programa, a gente já está na turma 3, então já fizemos a primeira e a segunda turma, né? Então vou trazer convidados para falar um pouquinho, a gente vai falar das dúvidas, dos desafios que um estudante tem, das dificuldades, você vai poder interagir, perguntar, não é? Que vai ser no YouTube também, tá bom? 4 dias, depois a gente tem a aula de boas-vindas, que é uma aula também aberta, tá? Então todo mundo pode participar dessa aula aberta também, que é o dia 23, uma aula aberta para quem se inscrever durante o evento e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o programa, tá bom? E aí no dia 30 de abril a gente inicia, aí fecha a turma e inicia de fato o programa, 2 meses mais ou menos aí de programa pela frente, tá bom? De curso pela frente, tá? Então, deixei aí as informações, na lista de interesse tem mais informação, tá bom? Não está aberto ainda, não está aberto lá na Hotmart ainda. Teve gente que me perguntou isso, queria me inscrever, mas não achei a página na Hotmart. Não está aberto ainda, tá bom? Não está aberto, vai ser aberto primeiramente para quem estiver na lista, tá bom? Por isso que é importante você estar nessa lista, para pegar essa vantagem também e ter prioridade nas vagas, porque como não é um grupo, são vagas limitadas, pessoal. Não é? O trabalho é mais personalizado, eu estou acompanhando vocês durante todas essas aulas, vou estar em contato com vocês, então o grupo são vagas limitadas, tá bom? E quem tem prioridade nessas vagas é quem está na lista de interesse. Então, se você quer saber mais informação, entre nessa lista, pelo menos para ver todas as informações, e se for, né, se é o que você está buscando, já preencha essa lista, tá bom? É uma lista sem compromisso, é uma lista de interesse, tá? De quem tem interesse em participar. Ela não compromete você com nada, tá bom? Apenas com a sua vontade de participar dessa nossa terceira turma do programa de mentoria, certo, gente? Sejam bem-vindas quem entrou depois, Márcia, Luciane, Marina. Eu estou explicando um pouquinho sobre o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, tá? Paula, seja bem-vinda. Jane, seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Então, deixei todas essas informações. Lembrando que também toda semana agora está acontecendo lá no meu canal do YouTube as astroaulas gratuitas. São aulas mesmo, aulas, pessoal, tá? De conteúdo aí, de formação, conteúdo pago, que está sendo aberta de forma gratuita no YouTube, no horário, né, da aula. Eu deixei as primeiras aulas abertas para você conhecer o projeto, para você conhecer um pouco do meu trabalho nesse campo da formação, mas as aulas não ficam disponíveis mais. Então, a partir da próxima semana, as astroaulas não ficam mais abertas ali no YouTube, mas você pode assistir as primeiras. Aliás, nós temos uma playlist com as 5 primeiras aulas nessa playlist, tá bom? Você pode conhecer, pode assistir essas 5 aulas. E se você quiser, então, participar, se inscreva também. Tá na minha árvore de link aqui. É uma árvore cheia de links, pessoal. Então, um dos links também é a sua inscrição para a astroaula. Aí você recebe por e-mail o alerta da aula, você recebe o link da sala, vai direto para lá. Então, tem uma facilidade aí, porque às vezes a gente se compromete ali, marca na agenda e esquece, não é? Então, você recebe o alerta quando a gente começa essa aula, todas as quartas-feiras, 12h04 Portugal, 8 horas do Brasil, não é? É mais cedo no Brasil, gente, agora porque mudou o horário, nós estamos no horário de verão aqui, certo? Olá, Letícia, seja bem-vinda. Olá, Alexandra. Sejam bem-vindas, tá bom? Bom, dei os meus recados aqui para vocês e vamos lá então, né? Vamos lá para informações sobre o céu da semana do dia 10 de abril
ao dia 17 de abril. Portanto, a gente está sempre olhando para a próxima semana, a gente está sempre tendo uma antevisão, né, do céu da próxima semana. O céu da próxima semana, pessoal, é um céu que eu já venho falando já há um tempo, já até anunciei que vou fazer uma aula específica disso, né? E vamos fazer, vou colocar esse tema lá na Astroaula e nós vamos fazer uma aula específica, provavelmente na outra semana, tá? Não na próxima, mas na outra, que é a conjunção de Júpiter e Netuno, que finalmente ela vai acontecer semana que vem, no dia 12 de abril. Mas a gente começa a semana na força da Lua crescente, que vai acontecer no signo de Câncer, no signo de Caranguejo. Então a gente já começa a semana com essa força, né? Porque a Lua crescente acontece no sábado, né? No dia 9 de abril. Então a gente inicia, né? Dia 10 de abril, a gente está iniciando a semana com essa força de prospecção, de fertilização, né? Uma força, uma motivação, né? Para a gente fazer prosperar as nossas ações, ou seja, a Lua no signo que ela rege, né? Ela traz uma potencialização, porque está em domicílio, está no signo de regência, não é? Então ela fica forte ali, ela fica poderosa no signo que ela rege, não é? Então as funções cancerianas, e uma delas é justamente o frutificar, fertilizar as coisas, motivar, trabalhar o lado mais emocional, o lado motivacional, a gente tem isso com essa lua crescente no signo de Câncer já começando a semana. Então já vamos começar nessa força, tá bom? Para a prospecção, principalmente com relação à área de recursos humanos, e quando eu falo recursos humanos não é só quem trabalha em recursos humanos, mas por exemplo, pessoas como eu que estou sempre à procura de pessoas para fazer parceria, para trabalhar comigo, né? Então isso é RH, isso é recursos humanos. Então a prospecção nessa área, e principalmente se você vai realmente buscar pessoas para contratar, essa é a grande força aí da lua crescente no signo de Câncer, tá bom? Então, para todo mundo que está buscando, que está prospectando pessoas, né? Eu conheço alguns clientes que estão em busca e não acharam ainda, né? Então, é uma semana propícia para esse tipo de atividade, como também é propícia para a sua renovação de motivação, buscar, né? Entrar em contato com mais sensibilidade com as suas emoções, né? Tudo isso facilita, né? E facilita, de certa forma, todo o contato interpessoal, porque a gente precisa sempre da lua em qualquer contato interpessoal, gente, né? As emoções estão envolvidas em tudo que a gente faz, principalmente na área relacional, não é? Então, como motivação das relações, como alimento, é outro ponto importante, né, dessa lua crescente, alimento das coisas que a gente faz e das relações também, essa lua é bastante propícia, tá bom? Dessa vez eu fiz a coisa bem disciplinada, eu me empolguei aqui com o aspecto da semana que vem, que é um aspecto de Sol-Saturno, e eu resolvi então usar esse aspecto para mim também e acaba beneficiando vocês, porque eu anotei muita coisa para falar com vocês, tá bom? Deixei tudo organizadinho, em vez de deixar tudo na minha cabeça, né, estudar e deixar na minha cabeça, escrevi. E é um dos temas da semana que vem também, tá bom? Então essa semana, iniciando dia 10 de abril, vou falar dia 10 que é o domingo, né, início da semana, a gente tem a entrada, o ingresso de Mercúrio no signo de Touro, e isso facilita a mente, né? Facilita, ó, vou até vou ler para vocês o que eu escrevi aqui, facilita um pensamento, por exemplo, de maior economia das coisas, né? Então a gente fica mais disciplinado, enxuga as coisas, não é? Enxuga, mais econômico, mais analítico, mais pé no chão, né? Talvez não na velocidade que a gente gostaria, não naquela velocidade alucinada mental, mas de uma maneira mais ponderada, analisando prós e contras, analisando custo-benefício, relação de custo-benefício. Então, é uma semana, e inicia isso, tá? Porque Mercúrio vai transitar por esse signo por um tempo, tá bom? Então, inicia essa semana, na próxima, né, semana, um período que a gente vai poder analisar de uma maneira talvez mais fria, né? Mais disciplinada os nossos gastos, os nossos investimentos, a tal da relação custo-benefício, né? Se vale a pena algumas coisas, se vale a pena alguns investimentos. E muitas vezes, a gente, como eu já falei também aqui algumas vezes, a gente corta coisas que não deveria cortar, né? Porque às vezes a gente precisa investir exatamente naquilo.
Então, um pensamento um pouco mais, assim, ponderado, né? Mercúrio que lida com essa parte racional, né? E Touro, que é um signo mais terra, mais analítico, mais pé no chão, mais realista, pode nos ajudar, né? Principalmente em relação a negócios, em relação ao que a gente gasta, o que a gente vende, o que a gente compra, né? Preço dos produtos, tudo isso está envolvido com esse ingresso de Mercúrio no signo de Touro e deixa a nossa mente mais, um pouco mais estável, vamos dizer assim, tá bom? A gente só precisa tomar um pouco de cuidado com a fixação das ideias, tá? Então, aquela coisa que eu penso, aí ninguém muda a minha ideia, eu penso isso mesmo, mesmo que esteja errado, entendeu? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter com essa posição, tá? Pra gente não ficar muito teimoso e a nossa ideia ficar sendo aquela única verdade e a gente bate o pé naquilo, só que aquilo não está funcionando, a gente mantém. Então tem que tomar cuidado também. Então é mais interessante usar a qualidade do elemento terra, do signo de Touro, que é sempre um elemento mais analítico, né? Um elemento mais voltado à realidade, ao que é de fato real. E a gente pode então usar uma linha de pensamento, que é a linha do que está funcionando e o que não está. O que realmente é útil, o que realmente está trazendo algum retorno e o que não está trazendo nenhum retorno, né? E não é um retorno imediato, porque Touro também não está trabalhando com a ideia só do imediato, mas trabalha com aquilo que perdura, né? Que se fixa, que estabiliza, certo? Isso é já no dia 10, né? Dia 10 a gente já tem esse ingresso de Mercúrio no signo de Touro. E aí no dia 12 é a famosa conjunção que vocês já devem ter visto, já devem ter estudado, já devem ter ouvido falar, que é a conjunção que já está acontecendo no céu, tá bom? Então não é que vai acontecer no dia 12, ponto, chegou, aconteceu né? E hoje não está. Não, ela já vem acontecendo por distância, não é? De orbe, já está acontecendo essa conjunção há um tempo no céu, tá? Mas a gente tem então aquela marca. Qual é a marca? O aspecto exato, né? Conjunção exata dos dois astros no céu, Netuno e Júpiter no signo de Peixes, que já vem acontecendo e aí marca, né, o início de um novo ciclo desses dois planetas, que é um ciclo longo, por isso que é chamado de grande conjunção, é um ciclo longo, tá? Pessoal, compartilha a live, chama aí os amiguinhos para estar junto com a gente aqui, né? Esqueci de falar isso no comecinho da live, né? Peraí, gente, fiquei assim semana passada, pelo jeito que vem não será diferente. Como que você ficou, Heloísa? Então, a gente tem essa conjunção, né, no signo de Peixes e inicia então um novo ciclo, né? Um novo ciclo da grande conjunção, onde a gente tem algumas coisas importantes, principalmente aquelas questões ligadas do ponto de vista individual, aquelas que falam sobre os nossos ideais, as nossas aspirações, os nossos propósitos, né? As nossas crenças, o nosso modelo mental. Esse é um ponto importante para rever, né? Para rever esse modelo mental. De repente, é aquele momento onde você achava, por exemplo, que algumas coisas, alguns sonhos, algumas aspirações, tem que ser feitas só depois que você se aposentar, né? Então, talvez não, né? Talvez você repensando essas aspirações, esses sonhos, aquilo que você coloca lá para frente, você encontre um novo propósito no seu dia a dia para inserir algumas coisas no seu dia a dia, por exemplo, né? Porque a gente, quando pensa em sonho, né? Eu estou falando de sonho porque é uma conjunção em peixes que potencializa essa área, tá bom? De aspirações, de sonhos, do que a gente acredita. E às vezes a gente está lá jogando toda essa nossa condição de ser feliz lá para um futuro distante, um futuro inalcançável, um futuro que nós não vamos nunca conseguir chegar, né? E por que muitas vezes? Porque a gente faz essa distância entre o que a gente vive todos os dias e o que a gente almeja um dia alcançar, né? Então, talvez seja o momento de dar uma repensada em como a gente está lidando com esses sonhos, aspirações e crenças, tá bom? É um tema dessa conjunção no signo de Peixes, principalmente esse tema de propósitos existenciais. Por que a gente joga isso lá para um futuro distante que nunca chega, não é? Será que a gente não pode viver a vida de um outro jeito?
Isso faz parte do nosso conjunto de crenças, dos paradigmas, né? Da nossa filosofia de vida, talvez até um questionamento até religioso, né? Essa é uma conjunção que pode trazer um questionamento religioso. Se a gente tem uma religião a seguir, se você quer, se você não quer, se a que você tem tá boa, né? Às vezes a gente precisa questionar, principalmente se você vive conforme aquelas ideias. Ou seja, se você vive de acordo com um conjunto de crenças, é um excelente momento para repensá-las, para ver se é isso mesmo que está te fazendo bem, se não está, porque é outra coisa que entra no automático, né? E aí a gente esquece também que de vez em quando tem que repensar, tem que questionar, não é? Isso é saudável, gente, tá bom? Não é ruim, não. Porque senão tudo vira um dogma. Se vira um dogma, não é mais questionável, então você não consegue mais evoluir naquilo, porque é aquilo e acabou. Você não questiona, você não aprende mais, você não cresce, você não desenvolve. Então, essa conjunção que traz profundos questionamentos sobre isso, né, ela ajuda a gente também a repensar os nossos modelos ideológicos, nossos modelos de crenças, nossas referências, inclusive, tá bom? E eu vejo isso como um salto de desenvolvimento pessoal, um momento muito importante, individualmente falando, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, né? E principalmente, gente, uma coisa importante para nós aqui desse mundo de negócios ou de trabalho, já que o nosso foco aqui é falar de trabalho, falar de carreira, falar de negócio, é aquele momento de integrar aquelas duas partes que a gente costuma sempre achar que tem que estar separado e que não tem nenhum cabimento, que é a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Gente, a vida é uma só, não é? Agora, temos muitos papéis. Então, essa ideia que eu sempre questionei na minha vida, de verdade, eu acho que hoje encontra uma ressonância mesmo, né, social. As pessoas estão, de fato, repensando se isso é real, né? Se é real você ter uma vida profissional. O que significa isso, então? Significa que você é uma pessoa quando está trabalhando e você é outra pessoa quando você não está. Não é? Era assim, né? Eu fui criada, né? A gente passou por um sistema todo educacional que era assim, uma vida profissional, uma vida pessoal, como se a vida fosse dividida, como se você fosse duas pessoas ou até mais. Então, no signo de Peixes, é um signo de integração, talvez esteja mesmo na hora de acabar com esse negócio de vida pessoal, vida profissional e a gente entender que a gente desempenha papéis. E lógico, um papel que é profissional é diferente do seu papel na família, né? A roupa que você vai lá trabalhar é diferente da talvez que você usa em casa. Então, os papéis são diferentes, a sua conduta pode ser diferente, mas você é uma pessoa só. E uma pessoa só que vive nas 4 dimensões da vida, não é? Na vida material, na vida mental, na vida emocional, na vida espiritual. Você é uma pessoa só vivendo várias coisas, vários papéis, vários setores, várias áreas da vida. Então, na minha visão, essa conjunção, ela ajuda a gente a integrar. Do ponto de vista mesmo individual, ela ajuda a gente a integrar, a gente se enxergar enquanto ali um ser humano mais integrado e mais conectado com o que está lá fora. E o que está lá fora? Os outros, as pessoas, a sociedade, os outros países, o planeta inteiro, o universo, o cosmos, outras galáxias, outros planetas. Ajuda a gente a entender que a gente é parte de tudo isso. A gente não está isolado, não estamos só aqui isolados, não. O nosso sistema é parte de um sistema maior, né? O nosso sisteminha solar, ele é uma poeirinha, né? Cósmica perto de outros sistemas e perto de outros, né? De outros universos. Tem um ambiente gigante, né? Então a gente tem a ideia de que a gente está aqui isolado, somos nós. Então Peixes também nessa qualidade ajuda a gente a criar conexões, a entender que a gente está que o mundo é maior do que a gente enxerga, né? E talvez existam coisas que a gente não enxerga ainda, mas elas existem, elas estão aí, de alguma forma, tá bom? Isso tudo tem a ver com a qualidade Peixes, tá bom? Os arquétipos de Jung. Boa? Isso mesmo, muito bom. Quem gosta, né, de exatamente disso, estude, né? Porque é exatamente isso também, né? Lembrando que Jung estudou muito astrologia, né, gente? Vocês sabem disso? É outra live, isso é para uma outra live, outro assunto. Quanta coisa complicada para viver e observar nesse mês que já está começando tenso. Sim,
tá tenso, tá? É como eu falei para vocês, acho que quando foi? Falei acho que na mentoria lá na comunidade, né? Mas venho falando isso, que abril é um mês mais tenso, porque tem muita coisa acontecendo no céu, né? E terminamos o mês lá no dia 30, aliás, no dia da primeira aula do programa, com eclipse ainda por cima, né? Mas é tema para depois. Deixa eu ler para vocês o que eu escrevi, tá bom? Para vocês irem anotando. Então, falei dos questionamentos, né, religiosos, ideológicos. É uma conjunção que traz um pouco mais de sensibilidade, tá? Principalmente com relação a esses anseios, aquilo que a gente sonha, né, aquilo que a gente almeja. Porque a gente não pode viver sem isso, né, gente? Senão a vida fica assim mecânica, só o dia a dia. E cadê a motivação? Cadê aquela energia que leva a gente a acreditar? Se você não acredita que vai melhorar, se você não acredita em você mesmo, desculpa, mas ninguém mais vai acreditar, não é? Então, é um momento importante para você limpar isso, para você purificar isso, para você renovar isso daí. Lembra que toda conjunção, gente, tem uma simbologia muito parecida com a lua nova. Conjunção é um momento semente, é um momento início, tá bom? Então, essa conjunção traz a força de renovar tudo isso que eu estou falando. Renovar suas crenças, seus anseios, sua sensibilidade para esses assuntos, tá? Principalmente os assuntos sobre o seu crescimento pessoal e também profissional. Lembra que já não tem mais a separação. Você é uma única pessoa vivendo várias coisas, várias áreas da sua vida, vários papéis, tá? Expansão, né, nas buscas espirituais. Então, você que está buscando isso ou que está querendo viver isso, pode ser que com essa conjunção você receba aí um impulso, uma grande força, uma motivação para encontrar um seu caminho ou para renovar o caminho que você já tem, tá bom? E o aspecto assim mais complicado dessa conjunção, é o que eu também já tinha falado antes, é que pode trazer mais confusão, pode trazer um pouco, a sensibilidade pode ser realmente grande, a ponto de fazer você questionar tanto que você fica inseguro, você não sabe direito para onde vai, né? Muitas coisas, abre-se um leque muito grande, a gente pode ficar perdido em tantas coisas que existem, né? Ou tantos caminhos, certo? E o aumento ali de desinformação, de confusão, isso nível mais coletivo, né? De fake news. Então, mais um motivo para a gente ficar muito esperto com tudo, porque também é uma possibilidade de aumentar os falsos gurus, tá? Falsos gurus em todos os aspectos da vida, não é só no religioso, mas tem falso guru em tudo que é lugar, gente, né? Tem falso guru em qualquer profissão. Então, aumente a sua atenção para você não ser ludibriado, não é? Para você não entrar em burlas aqui, por exemplo, aqui em Portugal, como a gente fala, né? Para você não acreditar, sabe aquela coisa, os negócios mirabolantes? Então, aparece lá alguém com um negócio mirabolante e você acha que você vai enriquecer amanhã, né? E você entra no negócio mirabolante. Tudo isso é o quê? É o aumento de ilusões também, né? O aumento de ilusões. Então, lembrem assim, gente, para conquistar as coisas, você tem que sim arregaçar as mangas e trabalhar. Tá bom? Então, se você olhar e descobrir que estão falando, por exemplo, que você vai aprender astrologia em um final de semana e vai sair já dando aula, você desconfie bastante, tá bom, gente? Que não é assim não, né? Mas também não significa que você vai ficar 10 anos estudando, também é outra ilusão, né? Então, analisar as informações que chegam até você, principalmente as que têm esse apelo mais emocional, é um papel que a gente vai precisar fazer mais fortemente a partir dessa conjunção mesmo, porque já está acontecendo no céu, e aí ela fica mais forte, agora inicia esse ciclo com mais força, né? Então a gente tem que tomar bastante mesmo, cuidado com as ilusões, em todos os aspectos, aí seja pessoal, seja profissional, né? Então desconfie de algumas coisas que são assim, muito, sabe, quando não tem nem muita lógica, então pensa, racionalize, porque é uma conjunção que está num signo que não é racional, é emocional. Então, a gente precisa, ao analisar uma situação dessa, trazer racionalidade, tem que pôr o pé no chão ali, tá bom? Mas também não significa perder os sonhos, né, perder toda a imaginação, não acreditar, ficar cético demais, também não adianta, né? Então, é uma ponderação, certo? O que vocês estão falando, gente? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo certinho? Tem perguntas? Vamos lá? Bom,
Dia 12 ainda, no dia mesmo que a gente tem a conjunção, a gente também tem um aspecto que me empolgou aqui, que foi justamente o que eu resolvi escrever para vocês, ó, organizar o pensamento, ó, quanto papelzinho, entendeu? Organizar, estruturar, definir. E esse é o aspecto de Sol-Saturno também no dia 12, que é um aspecto de uma decisão um pouquinho mais madura, mais estruturada, muita disciplina, mas também, às vezes, limite. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esse aspecto que é, de certa forma, positivo, mas é com Saturno, né? Porque, às vezes, a gente fica muito consciente das nossas limitações. Isso é bom. Isso é bom, ficar consciente das limitações. Mas, às vezes, o fato de ficar muito consciente das limitações faz a gente ficar cético também, tá bom? E aí a gente, então, não quer sonhar, não quer acreditar, não vai dar mesmo, não vou conseguir mesmo, entendeu? E fica pessimista, fica muito cético, porque percebe o limite. Então, quando a gente tem consciência do limite, e eu estou falando isso no sentido pessoal, no sentido profissional, a gente descobre os nossos limites, né? Limite, às vezes, de operação, limite de operacionalizar algumas coisas, limite até de financeiro, às vezes a gente não tem aquele recurso que a gente queria, mas isso não significa que a gente precisa usar esse aspecto e ficar deprimido, pessimista, mas é uma tendência. Então a gente tem que tomar aí um pouquinho de cuidado, mas é um aspecto positivo, tecnicamente falando, é um sextil, é um aspecto positivo, tá? Então dá a oportunidade, sim, dessa nossa consciência de limitação nos ajudar, então, a buscar uma solução, não é? Porque quando você descobre que aquilo está te limitando, aquilo é um obstáculo, se você está empreendendo a sua carreira ou o seu negócio, você quer resolver, né? Então, é um aspecto que ajuda a gente a buscar eficiência, buscar uma resolução concreta, na prática, buscar não ficar pensando, não ficar viajando na maionese, mas realizar, fazer, buscar aquela solução mais eficiente. E a gente consegue as melhores soluções quando a gente, de fato, tem uma consciência do qual é o problema. Você não está tendo uma visão irreal da história, você está tendo uma visão muito realista. É o aspecto que ajuda nisso, tá bom? No dia 14 de abril, a gente tem Marte ingressando no signo de Peixes, né? Dando ali uma forcinha extra para a conjunção de Júpiter e Netuno, que já está no signo de Peixes, tá bom? Então, gente, esse ingresso aqui, ele traz, eu até leio o que eu escrevi aqui para vocês, tá bom? Uma iniciativa com um certo idealismo, né? Com uma empatia. Não é aquela... Marte é a nossa ação, é individualidade, iniciativa, proatividade, empreendedorismo. Mas é uma ação muito individual, não é? A gente dá o passo e segue adiante, não olha muito para os lados nem para trás. Vai para frente, é o primeiro impulso. Mas no signo de Peixes dá um outro colorido, né? Dá um colorido mais empático, né? Então é uma iniciativa que tende, né, a prestar mais atenção nas conexões, nas pessoas, nos outros, né? Mas não deixa de agir, não deixa de ter iniciativa. Tem iniciativa, mas é mais emocional, tá? Uma iniciativa um pouquinho mais emocional. É colorido, como a gente fala, pela sensibilidade. Por isso que se você fizer um bom... usar agora, esses últimos dias dessa semana agora, para repensar suas crenças, seus ideais, vislumbrar melhor os seus propósitos, este Marte no signo de Peixes, que está na qualidade dos propósitos, dos ideais, da sensibilidade, pode te ajudar a ter atitudes proativas com relação a isso. Com relação aos seus sonhos, com relação ao que você almeja, um pouco mais abrangente, não é uma iniciativa muito para o imediatismo, né? Mas buscando esse sonho que você está sonhando, tá bom? Agir então com mais emoção, uma motivação e principalmente é o agir através da nossa inspiração. Então olha que legal, uma conexão mesmo, né? A gente pode se tornar mais inspirado a partir do dia 12 de abril, depois vem o dia 14, com mais inspiração. Então a gente entra num período agora com mais possibilidade da gente se inspirar, não é? E se inspirar é muitas vezes a gente fazer coisas que não está naquela lógica, né? Não está naquela racionalidade. Você sentiu, você percebeu, você foi, você agiu e funcionou. Não tem muito não tem como a gente explicar na planilha, tá bom, gente? Inspiração não está na planilha. Não está na planilha.
tá? Então essa qualidade peixes, muitas vezes a gente está tentando encontrar uma razão, né? Tá tentando encontrar o porquê, mas não tem, não tem. Você tem que considerar a não existência dessa explicação e acreditar. É isso que a gente costuma falar dentro desse mundo mais profissional, que é o feeling. Sabe o feeling? Sabe essa palavra legal que a gente escuta muito? Então, feeling, né, se eu traduzir isso na astrologia, tem muito a ver com a qualidade de peixes, muito a ver com a qualidade do planeta Netuno, muito a ver com Júpiter. Tá? E o Marte entrando num signo de feeling, então a gente tem mais possibilidade de agir por inspiração, né? E essa inspiração que faz você agir tem mais possibilidade de conectar as pessoas certas, as pessoas que vão te alinhar com isso, né? Então também pode ser um momento propício para a gente fazer uma revisão de persona, uma revisão de qual é o seu público, que público que está vindo atrás de você, quem é, né? Porque muitas vezes a gente também vai trabalhando, vai fazendo e vai esquecendo quem são essas pessoas, né? Não faz aquela pesquisa de público ou de persona, né? E quem sabe até renovar a persona, né? Eu passei por isso aqui nesse perfil, gente, né? Eu tenho duas personas clássicas aqui. Eu tenho a pessoa, o empreendedor, a executiva que utiliza a informação astrológica, certo? E o meu perfil aqui, Astrologia para Negócios, começou focado nessa persona. E quando eu fiz todo um trabalho de marca, de arquitetura de marca, desde o ano passado eu vim fazendo isso, concentrei todo o meu trabalho nesse perfil, porque eu tinha outro. Tenho outro, mas ele está agora meio inutilizado. Está lá. E o que eu fiz então? Juntei tudo, até para facilitar a postagem, toda essa parte aí, porque 2 perfis é difícil, para mim não estava dando, eu concentrei nesse perfil. Só que, o que acontece? Eu tinha 2 pessoas, sempre tive 2, porque a outra persona é o estudante, não é? É o estudante de astrologia, aquele que não quer só estudar e aplicar no seu negócio, é aquele que quer ser um dia um profissional de astrologia, que é o meu foco, não é? Meu foco é formar astrólogos para o mercado de trabalho. Esse é o meu maior foco e sempre foi, né? Então essas 2 pessoas hoje estão aqui, né? Aliás, me conte aí quem é uma persona, quem é a outra. Põe aí para mim. Eu sou a persona 1 e eu sou a persona 2, né? Persona 1 é quem usa astrologia para o seu próprio negócio, qualquer que seja ele, qualquer que seja a sua carreira, mas não pretende ser um profissional da área e nem pretende aprofundar muito o estudo, ou seja, não pretende fazer um curso de formação, mas usa a informação, utiliza, aplica e comprova, né? E depois vem a persona 2, que é a pessoa que está estudando, que quer um dia ser um profissional da área. São as mesmas 2 pessoas, né? Então, esse tipo de conversa interna, você repensar no seu perfil, no seu trabalho, quem são as personas, né? Que é um aprofundamento do seu público-alvo. Não é? Quando você tem o seu público-alvo, é o público-alvo, mas dentro do seu público-alvo, você tem a sua persona, que é com quem você fala exatamente. Quem é esse cliente ideal? Quem é essa persona? Então, esse assunto pode ser muito ajudado por essa força pisciana, né? Que é uma força de conexão. Então, é você, de fato, criar estratégias, ações que conectam com a sua verdadeira persona, seja 1, 2, 3. Tem gente que tem mais de 1, tem mais de 2 até, né? Tudo bem? Então repensa isso, repensa aí suas estratégias de como é que você se divulga, como é que você conversa com esse público, porque tudo isso, gente, também tem a ver com essa posição de Júpiter em Peixes. Júpiter é um planeta que fala de publicidade, de divulgação, tá bom? Oi, Fê, você tá aqui? Que bom! Vamos ver o que vocês estão falando, gente. Quero ser astróloga. Ótimo, tá vendo? Ó, então, pronto, ó. Esteca Márcia. Você é a minha segunda persona, você é a minha persona 2, né? As pessoas que estudam, que estão estudando, que estão consumindo conteúdo de internet, de astrologia, fazem curso, já fizeram, ou são meus alunos e estão estudando também. Pronto. Então, é a persona 2, que quer ser profissional, quer trabalhar com astrologia, tá bom? Que é o meu foco, esse é o meu foco mesmo. Não é só passar conhecimento. Então, por isso que eu falo aqui, que na minha formação, é assim, lógico que tem gente que quer só o autoconhecimento. Tudo bem, mas dentro da minha persona é um mínimo. Tem pouca gente que só quer estudar. A maior parte dos alunos querem trabalhar,
não só estudar, tá? Mas isso por quê? Porque esse é o meu foco, entendem isso, gente? É como eu converso com vocês, é o que eu busco enquanto cliente. Então, você está aqui, não é por acaso, tá bom? Não é por acaso. Sou a persona que virou o profissional com o seu curso de formação, ó, Alessandra. A Alessandra entrou no curso de formação e pronto, virou a persona 2 também, tá bom? É isso aí. Eu sou a primeira, tenho uma imensa gratidão, faço tudo baseado nas interações astrológicas da Patrícia. A Paula é exatamente a minha persona 1, né? Ela tá até na comunidade, Astrovisão, certo? Então, é exatamente a pessoa que usa as informações, tem o seu próprio negócio e aplica isso. Porque qual é o ponto em comum das minhas duas personas? É a prática astrológica. É o ponto em comum. É onde eu encontro o meu ponto, né, de conexão com esses dois públicos, né, que acabam também conversando. Por isso que funciona tão bem e está todo mundo aqui. Entendeu? Porque existe um ponto em comum, que é aplicar. Entendeu? É levar isso para a nossa prática, seja para quem quer ser profissional, seja para quem usa no seu lado profissional ou na sua vida pessoal, tá bom? Mas é a ideia de estamos usando esse conhecimento e aplicando ele na vida, para ver que resultado tem, que é isso que é legal para mim, pelo menos, e para quem está comigo aqui, né? Que é o meu trabalho. Então é isso, tá vendo? Como fazendo uma pesquisinha básica, a gente descobre aqui as duas personas. Janaína, persona 1, quem sabe um dia persona 2. Olha, ela está na transição, Janaína. E isso também é comum acontecer, tá bom? Tive pessoas, sim, aliás, bastante, que entraram sendo a persona 1, mas com o desenvolvimento, o estudo, foram buscando, de repente se viram como? Eu quero estudar mesmo para trabalhar com isso, um dia. E até fazer transição de carreira. Sair do meu trabalho e realmente assumir, não é? Assumir a consultoria astrológica, assumir ser astrólogo. Porque isso é a história de muitos astrólogos, pessoal. Né? A gente vai para uma profissão primeiro, trabalha em empresa, estuda, faz uma faculdade e um dia você faz a transição. Hoje em dia, isso pessoal da minha época, não é? A turma hoje mais nova já está optando em ser profissional logo de cara. Mas isso é novo, isso é uma coisa muito nova. Não é? Você escolher ser essa profissão, você já fala logo de cara com 18 anos de idade, você não vai fazer uma faculdade nenhuma, você vai estudar e aprofundar para ser um profissional de astrologia. Isso era um negócio que não dava nem para pensar quando eu fiz uma faculdade. Não existia nunca essa possibilidade para ninguém, tá bom? Não tinha. A maior parte, a história é essa, como é a minha. Faculdade, começa a trabalhar, faz outras coisas e vai sempre no paralelo, faz como hobby. Aí começa no paralelo, aí chega uma hora que fica insustentável e você fala assim para você mesmo, não, acabou, nasci para isso e eu vou seguir minha carreira, né? Mas não é uma coisa que começou lá com 18, né? Com 18 a gente começa a estudar, mas a profissão não, tá bom? Mas hoje não, hoje ainda bem que está mudando e está mudando muito, muito rápido. Por isso que eu também falo que é uma profissão do futuro. Sabia? Mas é, né? A consultoria astrológica é uma profissão, é uma das profissões, porque ela integra, né, tudo que a gente busca hoje, que a gente busca liberdade, né? Você sabe que você sendo consultor astrológico, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque você não precisa atender uma pessoa presencialmente falando. Você faz a sua consulta online. Significa o quê? Que você está numa profissão do futuro, que as profissões do futuro são essas profissões híbridas, né? Essas que você usa a internet, que você usa ferramentas, tecnologia e trabalha de onde você estiver. Se você quiser ficar viajando e trabalhando, você faz isso e você consegue trabalhar com isso. Por isso que é uma profissão do futuro. Pensem bastante. A turma que tem vontade, já pense bastante, tá bom? Porque você não precisa ter um escritório, você não precisa ter uma estrutura física, você não precisa de nada disso. Você precisa ter toda uma estrutura digital. Isso faz parte do programa de mentoria, tá bom? Eu falo sobre isso, porque é como eu trabalho. Então, é lógico, eu vou ensinar para os alunos, para as pessoas, como eu trabalho, meu método, minha metodologia, como eu faço. E faço isso há muitos anos, trabalho desse jeito no digital há muitos anos, né? E depois da pandemia, 100% digital. Já era 20% presencial, virou 100% digital, tá bom? Então, olha quantas portas se abrem. Né? Se você fala outra língua, então mais portas se abrem ainda, porque você pode dar sua consulta
nas línguas que você fala, né? E em qualquer lugar que você esteja. Não é bom? Não é de se pensar, gente? É, né? É de se pensar. Também estou passando em trânsito profissional, mas não desisti de nenhuma profissão e também não pretendo desistir das próximas. Isso mesmo, não desista. Jane, muito legal sua maneira de conversar. Que bom, Jane, que você gosta. Mostrar como persona profissional de astrologia. Mostrar como persona profissional de astrologia. Explica aí, Márcia. Isso aí, tá, gente? Vamos lá. Ah, agora eu mexi nisso aqui. Ai, gente. Pronto. Eu não consigo entender. Pronto. Você foi uma das primeiras pessoas a ter visão digital, Anabela. Ah, Anabela. Ó, gente, a Anabela é uma aluna de muito tempo. A Anabela realmente me viu fazer essa transição. Não é? A Anabela é astróloga já, pessoal. Já estudou, já se formou, já fez formação, está na comunidade, já fez, né, programa de mentoria, enfim. Já é uma profissional, mas me conheceu quando eu já atendia no digital, mas ainda não dava aula no digital, né, Anabela? Pois é, não dava aula ainda, era só no presencial. A aula, o atendimento eu já atendia digital. Eu atendo online, pessoal, desde 2005. Eu atendo online desde 2005, pra vocês terem uma ideia do negócio. Até me senti velha agora, né? Mas o digital para cursos, formações, é mais ou menos desde 2017. 2017. Então, 2016 comecei a fazer a transição, em 2017 minha primeira turma que eu montei ela de forma híbrida. Eu dava aula ao vivo, né, presencial para os alunos, e ao mesmo tempo gravava ela para alunos que não estavam aqui. E depois foi só um passo para ficar tudo no digital. E depois que veio pandemia, aí pronto. Aí foi tudo 100% no digital. Mas é verdade, olha lá, é verdade, né, Anabela? Você me pegou nessa transição mesmo. Quanto tempo para se formar uma profissional astróloga, Simone? Quanto tempo? Olha, o mínimo para um básico, tá? Uma formação básica. Quando eu falo básico, é tecnicamente falando. É você ter todo o conteúdo técnico. 2 anos, pelo menos dentro da minha formação. Mas para você se sentir apto para estar lá no mercado de trabalho, realmente começar, no mínimo 3 anos, que seria uma formação de qualquer formação técnica. Né? Um colégio técnico, por exemplo, no mínimo ali uns 3 anos. Agora, a turma que sai na minha formação já sai praticando. Então, por quê? Porque eu tenho uma metodologia para colocar essa pessoa para o mercado, para praticar. Agora, a sensação de se sentir segura enquanto profissional, aí é individual. Aí depende, tá bom? Depende o quanto você se dedica, o quanto você estuda, o quanto você busca. Agora, a gente nunca mais vai parar de estudar, tá bom? O profissional de astrologia não vai parar de estudar, não vai. Primeiro porque a gente precisa reciclar conhecimento, a gente trabalha com conhecimento, a gente vende informação de conhecimento. Então, não tem como você ser uma profissional se você não estuda, não se aperfeiçoa, não busca outros profissionais. Eu estou atualmente fazendo uma formação de astrologia, né? Mais de 20 anos trabalhando, continuo fazendo. Então, a gente não para mais de estudar, tá bom? Agora, para se formar, isso dentro do meu método, a gente tem 2 anos de um básico, o básico 1 e o 2. O 1 é o mapa, interpretar mapa, e o 2 é a previsão, técnicas previsionais, tá bom? E depois entra o quê? Depois desses 2 anos vem as especializações, não é? Porque aí você tem o básico e aí você pode buscar especializações. Cada um tem uma especialização, então eu não dou todas as especializações, só aqui eu trabalho, a minha área, né? Então a minha área de astrologia empresarial, de relacionamento, sinastria para o trabalho, que é o curso de relacionamento, né? O programa de mentoria, que é um programa que normalmente vem depois da formação ou vem depois da primeira formação, nível 1, né? Mas nunca vem antes. Né? O programa de mentoria não tem como você entrar, por exemplo, se a pessoa não sabe nada, né? Tem que saber, mas entra como um tipo de especialização, tá bom? Sim, muito bacana, isso aí. Nunca mais vamos parar de estudar, não vamos, tá bom? Não vamos parar, só que a gente não pode, enquanto estudante, viver a síndrome do estudante de astrologia, que eu falo sempre, falo inclusive a questão do programa. E o que é a síndrome do eterno estudante de astrologia? É a gente ficar só estudando.
né? Então você que está estudando tem vontade de trabalhar, mas você fica estudando, consumindo conteúdo e sempre vai achar que não está preparado para trabalhar, certo? Então isso não é verdade, isso não é uma realidade. Você não vai precisar estudar 10 anos para depois você ser profissional, tá bom? Nem medicina a pessoa fica estudando 10 anos só para depois ela ser um profissional. Ela logo depois ali dos 6, 7 anos já entra na residência e já vai atuar, já vai praticar e já vai aprender na prática. Então, né, a gente enquanto profissional também é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa, mas também não dá para fazer um curso, né, de final, como eu falo também, de final de semana e sair atuando, porque não vai ter a base, não vai ter o fundamento, não vai ter o tempo de prática, né, não vai ter metodologia, e é isso que depois atrapalha a gente a praticar, certo? Então, voltando, gente, ó, olha só, divaguei aqui, falei bastante, mas foi legal, porque aí eu te dei mais informações que eu sei que às vezes eu não falo, não é? Coisas da minha vida, não conto muita coisa, mas é gostoso fazer isso e é gostoso compartilhar também, tá? Então, gente, voltando aqui, né? O Marte entrou no signo de Peixes do dia 14. Isso para vocês verem o que Peixes faz às vezes com a gente, ó, divaga, faz a gente pensar, ir lá no passado, ir para o futuro, não é? Foi o que aconteceu agora. Então, depois, no dia 17 de abril, a gente tem Mercúrio fazendo um ótimo aspecto com Vênus. E aqui a gente tem um aspecto muito legal para a área do comércio, para as vendas, para a comunicação, principalmente para a atividade comercial, tá? A nossa inteligência, que é Mercúrio, ela fica forte, ela fica realçada com a necessidade da gente compartilhar. Por isso que é um aspecto clássico de relacionamento. É um aspecto excelente para contatar, para relacionar, para conhecer, né, clientes, ou fazer pesquisa, ou vender mesmo, atividade comercial. E lembrando que o pano de fundo é a lua crescente, certo? Se o pano de fundo é lua crescente para a lua cheia, nesse dia 17 a gente já está na lua cheia, que vai acontecer no signo de Libra, Balança. Então, olha só essa força que vai chegando desde a virada, né, da lua, da força da metade da semana em diante, que é justamente essa força relacional, essa força de fazer contatos, de vender, de comunicar, de falar, de trocar ideias, tá? Oportunidades, então, de elaborar, o pessoal que trabalha nessa área, os copies de venda, não é? A gente, para vender alguma coisa na internet, precisa ter o quê? Roteiro, você precisa fazer os roteiros, os copies de venda que a turma fala, né? Quem trabalha nessa área, pessoal de marketing digital, vai entender o que eu tô falando. Né? Que não é a minha área, pessoal. Eu utilizo coisas, eu estudo bastante, mas não é minha especialização em marketing digital, não é? Mas eu tenho professoras, eu faço curso e sei que é necessário a gente ter esses copies de venda, os textos de venda, né? Texto que vai para a sua landing page, texto que vai para o seu site, texto que fica aqui quando você faz uma página de inscrição, você não tem que ter aquele texto? Pois é, esse aspecto é o aspecto para favorecer a gente a escrever. E escrever de uma maneira que você venda aquela ideia, venda o seu produto, venda a vontade do seu cliente de acessar aquilo, tá? Esse é um aspecto que favorece muito. E aí a gente tem a busca, né, de contratos, de pessoas, de contatos, é o aspecto que favorece. A gente tá, eu esqueci de falar, né, gente, mas a lua cheia, gente, ela acontece cadê, vamos lá? No dia 16, então estou falando de um dia depois, né, da lua cheia. Só que quando for mais ou menos o dia 14, né, entre dia 13 e dia 14, já começa essa transição para a lua cheia, tá? Que é uma lua que vai favorecer a ideia mesmo de relacionamento, de trocas, de buscar o outro, de buscar o seu cliente, de falar com o seu cliente, de conversar com o seu cliente, né, de interagir. Essa lua cheia vai proporcionar isso daí, tá bom? E vai deixar também à mostra as questões dos relacionamentos, das parcerias, das sociedades, seja as coisas boas, seja as coisas ruins, certo? E depois a gente tem no dia 17 e 18, nos 2 dias, a conjunção de Mercúrio e Urano. E essa conjunção é aquela que traz velocidade mental, que traz até uma aceleração razoável, né? A ponto de fazer a gente aumentar o nível de ansiedade, aumentar o nervosismo, a gente quer tudo rápido, tudo para ontem, né? Mas vamos lembrar que Mercúrio, né, no início da semana, o que aconteceu? Ele ingressou aonde? No signo de Touro e vai encontrar Urano que está no signo de Touro. Então tem aí um contrassenso, né? A conjunção traz a força de acelerar tudo, mas no signo de Touro
Pode ser que se a gente aumentar demais o nervosismo e a ansiedade de querer apressar as coisas, a gente não consiga fazer. A gente trave, tá bom? E aí dá problema. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa pressa em fazer, porque pode mesmo dar tudo errado. É melhor ir mais tranquilo, fazer a lição de casa do signo de Touro, analisar prós e contras, a relação de custo-benefício, tá bom? Para poder realmente usufruir da conjunção que traz inovação, que traz originalidade, que traz diferenciação, né? Que mais? A individualidade, busca independência, momento que você pode romper ideias obsoletas. Sabe aquelas ideias que não estão mesmo funcionando? Então, momento de rompê-las, momento de jogar fora, né? Mas você só consegue fazer o movimento de jogar essas ideias fora se você andar na cartilha taurina. A cartilha taurina pede primeiro para você analisar a situação friamente, né? Analisar seus números friamente. Aí descobriu que realmente não está rendendo, aí o touro, mesmo sendo touro, que é um signo fixo, ajuda você, porque o Urano está lá, a romper, tá bom? Não é por acaso, não é só assim, vou fazer, quero uma coisa nova, vamos jogar tudo velho. Aí a conjunção não trava, tá bom? Não funciona. No dia 18 a gente tem Vênus fazendo um ótimo aspecto com Urano, ótimo, e isso sim é o aspecto que facilita as vendas no digital, as vendas na internet, as relações, né, nesse universo do digital também, partilhar as nossas diferenças, é aquele momento de trocar com as pessoas aquilo que você é singular, onde você se diferencia do seu concorrente, por exemplo, o que você faz de diferente, porque os nossos negócios são negócios que muita gente faz a mesma coisa, né? Quantas pessoas fazem o que você faz? Me escreve aí, gente, quantas pessoas, né? Imagina, a gente abre aqui a rede, quantas pessoas fazem o que eu faço? Mas o que a gente tem que buscar, ainda mais nesse mundo do digital, é o que só você faz daquele jeito que é você, né? Por mais que outras pessoas façam a mesma coisa, ninguém faz como você. E isso, nesse aspecto, ajuda você a mostrar, a compartilhar, né? A realmente mostrar a sua multitarefas, a sua multiplicidade, todas as suas diferenças, né? E aí a busca também pela liberdade. Por isso é um aspecto que também ajuda a romper coisas de forma boa e positiva, né? Criar essas rupturas. Às vezes a gente precisa dizer adeus mesmo para uma situação, para um produto que não está mais legal, para uma forma de fazer que não está mais legal, né? Até para uma parceria que não está funcionando, até para um colaborador que não está cumprindo, não é? Então é um aspecto que facilita o desprendimento ou a ruptura, mas de forma positiva, né? Sem ter que brigar, ter conflito, sabe? Se debater, então de uma maneira positiva, tá? Outra coisa legal, novos métodos no seu departamento de vendas, novos clientes, tá? E novas maneiras de vender, ou seja, novos métodos, né? No seu departamento de vendas. E aí, né, como nem tudo são flores, né? A gente tem o aspecto do dia 18 de abril também, que é a segunda-feira. Tudo isso é aspecto bônus que eu tô dando para vocês, gente. Segunda-feira, aspecto bônus, tá? Tudo isso acontece na segunda, o Mercúrio conjunção Urano, esse Vênus sexto Urano, tá? E aí vem o Sol quadratura Plutão. Esse a gente tem que tomar cuidado, tá? Um pouquinho mais de cuidado, principalmente com relação às nossas decisões, por quê? Porque elas podem ser muito centralizadoras, dominadoras, autoritárias, tá? Então, decisões que a gente quer de qualquer jeito fazer valer o nosso posicionamento, tá? Então, não é o melhor dia, por exemplo, se você tiver que fazer uma reunião onde você precisa acordar coisas, onde você tem que compartilhar, né? Então, esse dia específico, com esse aspecto, mesmo tendo os outros dois que são bons aspectos, lembra que um aspecto não acontece só num dia, ele vai reverberar pela semana, tá bom? É o dia que acontece, que é o exato. Mas vai acontecer ao longo também da semana do dia 18, tá bom? Então tome um pouquinho de cuidado com decisões. Não significa que você não pode conversar. Conversa, troca, mas a decisão então é decisão, é o que você decide. Toma um pouco de cuidado, tá bom? Porque o Sol quadratura Plutão deixa a gente, às vezes, bem autoritário nas nossas decisões, não é? E aí depois você, quando vai analisar mais para frente, viu que não foi a melhor decisão. Mas aí já foi, né? Já tomou a decisão
é uma posição mais radical, uma posição que pode envolver mais conflitos, né? Traz um nível grande de densidade, de intensidade, de profundidade, até poderia ser um lado bom, mas se você está buscando, né, mais velocidade, mais rapidez, mais agilidade, é um aspecto que pode criar muita obstinação, por exemplo, tá bom? A gente tem que tomar esse cuidado para não ficar assim autoritário demais. Eu vejo na prática que é o aspecto que deixa a gente mais autoritário, sabe? Por isso que é mais propenso a conflito, porque a gente não considera muita opinião do outro, a gente quer a nossa mesmo, né? É um aspecto que facilita a gente a se centrar naquilo que a gente quer, né? Na nossa vontade pessoal e ainda por cima impor isso ao outro, Mas pode ser que por um aspecto de liderança seja bom. De repente é um momento que alguém que lidera equipes, alguém que lidera grupos, né, precise realmente tomar uma decisão e falar, pessoal, é por aqui, vamos todos, por aqui, vamos lá. Então, para isso, para esta função, é bom, né, porque às vezes é exatamente o que a gente tem que fazer, né, pegar, puxar as rédeas para nós mesmos e falar, ó, é o seguinte, é isso, tem que decidir mesmo, é meio radical, né, são decisões assim do tudo ou nada, meio radical, mas existem momentos na vida que é isso mesmo que a gente precisa, certo? Então a gente precisa então discernir, será que eu tomando essa decisão é um momento que eu tenho que decidir dessa forma ou não? Porque se não for, dá conflito. E se for a necessidade, talvez seja um grande impulso, porque é uma quadratura e quadratura dá tensão, cria atrito, dá energia, entendeu? Mas cria atrito e por isso que cria o conflito também. Certo, gente? Adoro aspecto bônus. O aspecto bônus é o aspecto sempre da outra semana, olha, com muita antevisão, não é isso? Então, do dia 18 ainda de abril. Muito aspecto, gente. Essa semana, muito aspecto. E não é só isso, né? O mês com muita coisa, muita turbulência. É um mês com muita coisa, né? Não só muitos aspectos, mas esses tipos de aspecto, né? Sol, quadratura, Plutão, que é aspecto forte, né? A grande conjunção, depois vai ter ali o final do mês, que a gente tem o eclipse. Então, ó, abril é um mês com força, né? Com força de realização. E lembrando, né, que é um mês que vem na continuidade do ingresso do Sol em Áries, ou seja, o início do ano astrológico. Na verdade é isso, é um grande impulso, né, de fazer, de começar, de realizar, de materializar, que logo depois vem o signo de Touro, então a gente está naquela força de início, tá bom? Com garra total mesmo, com garra total. Certo, gente? Dúvidas? Ó, passei 3 minutos do nosso tempo aqui, gente. Hoje eu falei um monte, né? Escrevi até para vocês. Oi, Kelly. Oi, Célia. Seja bem-vinda, gente. Hoje a gente até falou sobre persona. Ó. Descobri que eu tenho as 2 personas mesmo aqui. Oi, Solange. Oi, Aline. Então, gente, olha, assistam. Eu vou deixar ainda um pouquinho, tá bom? Essa live ainda fica um pouquinho. Quem não conseguiu pegar o começo, assista o começo, que eu falei bastante sobre essa nova turma, tá? Do programa de mentoria. Mas falei também do evento que nós vamos fazer, que é um evento de lançamento dessa turma. Um evento que é um treinamento com 4 aulas gratuitas. Então, você pode participar, tá bom? Vai precisar se inscrever. Eu já vou também, depois desse final de semana, já coloco o link aqui na bio também para você se inscrever. Vai ser lá no YouTube, 4 dias, tá bom? Com as 4 aulas gratuitas para você já usar bastante coisa que eu vou passar lá, você já vai poder usar na sua vida, com certeza. Aliás, o objetivo é esse, né? Passar conhecimentos que vão estar embasados na metodologia do programa, tá? E o evento chama No Reino dos 4 Elementos. Nós vamos falar muito sobre os elementos, tá bom? E uma forma diferente da gente se enxergar. A gente está muito acostumado a sempre olhar o signo, mas a gente decompondo os nossos signos, a gente encontra o que está por trás, não é? Que são os elementos. Certo, gente? Mês com 2 luas novas, exatamente. Um mês cheio de coisa, gente. Um mês, sendo que uma delas é o eclipse, né? Para vocês terem uma ideia como é forte esse mês, tá bom? Então é isso. Espero vocês na quarta que vem, que a gente tem a astroaula, tá? Na quinta que vem, que a gente tem a astrovisão, ou seja, toda semana a gente se encontra agora 2 vezes. Olha que legal. 2 vezes a gente se encontra aqui de quinta e de quarta na aula gratuita no YouTube, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nessas aulas
para receber a notificação, o alerta da aula, o link da sala, né? E já ir na quarta-feira direto para lá. Tá bom, gente? Eu que agradeço a participação de vocês. Aproveita, ó, já compartilha, convida amiguinhos para assistir a nossa live também, tá? Que essa fica um pouco e depois não fica mais, gente, tá bom? Mas quem tá lá na comunidade aí tem acesso à biblioteca inteira de lives, certo? Gente, até semana que vem.